Bem-vindos ao Clube do Livro Várzea do Capibaribe, espaço de encontro e construção de novos saberes. Sou Rafael Marques, escritor e bacharel em Direito. Um pouco sobre o Clube do Livro Várzea do Capibaribe, Recife, Pernambuco. Nasceu do nosso entusiasmo pela literatura. Além de ler e escrever, compartilhamos aprendizagens no nosso papo acadêmico, tendo como objetivos fomentar o convívio entre os amantes do livro, incentivar o debate, a interação e a socialização do conhecimento. O Clube do Livro Várzea do Capibaribe não se limita apenas à leitura e discussão de livros, é também espaço de diálogo, participação e interlocução em ações sociais e em vídeos aqui neste canal para o YouTube, com a mediação do professor e escritor Daniel Bandeira, a participação dos professores e escritores Socorro Aguiar, Zezinha Lins, Clécio Roberto e nossa convidada, a acadêmica do curso de Direito, Mariana Cavalcante. Iniciamos em nosso canal do YouTube com a obra do escritor Ailton Krenak, Futuro Ancestral, com o vídeo Saberes e Ancestralidade. Em seguida, com a obra da escritora Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, com o vídeo O Direito aos Direitos. Em seguida, com a obra da escritora Cida Pedrosa, Solo para Vialejo, com o vídeo No Azul das Memórias. E agora estamos em nosso quarto vídeo com a obra do escritor Itamar Vieira Júnior, Torto Arado, no caminho dos direitos humanos. Agora com a palavra o professor Daniel Bandeira. Olá, boa noite. Estamos voltando aqui para mais um trabalho, nessa sequência de trabalhos que viemos ao longo do tempo realizando, com várias parcerias, e estamos com Torto Arado. Torto Arado, uma obra que está num referencial muito importante por todo o Brasil, com publicações e também com premiações. E nós vamos focar exatamente em Torto Arado de Itamar Vieira Júnior, no caminho dos direitos humanos. E aí, para falar um pouco dessa obra, a gente precisa entender a dinâmica das personagens, da narrativa. É uma narrativa muito densa, muito extensa. Então, nesse caso, a gente vai fazer um mapeamento dessas personagens para que vocês que estão nos acompanhando possam entender melhor como se dá essa linha condutora, esse esquema, eu diria assim, quase que uma formação estrutural dos personagens. Então, vamos acompanhar comigo no slide seguinte essa conjectura dos personagens. A história começa lá atrás, né, na fazenda Caxangá, isso no final do século XIX, mais ou menos aí, na pós-abolição da escravatura. E chega a 1918, num dos personagens. Então, nós temos Alcindo, José Alcindo e a avó Dona Nana, que vão ter o Zeca Chapéu Grande, além de outros filhos, mas esses dois, a Carmelita e o Zeca Chapéu Grande, que vão ser exatamente aí a estruturação para formar a família que vai seguindo no contexto adiante. Então, para entender melhor, né, toda essa conjuntura, a gente vai mapeando esse esquema. Aí vem do casamento de Zeca Chapéu Grande com Salustiana Nicolau, né, vem exatamente os filhos, Bibiana, Belonísia, Zezé, Domingas, e, do outro lado, chega depois na terra das águas negras, da Água Negra, Salustiana, que vai receber o irmão em terra de Água Negra, consequentemente, que o Sevó vai se casar com a Ermelinda, e aí vem o Severo, que a gente vai também entender a participação desse personagem. Mas eu não vou adiantar muito, não. Eu vou passar exatamente para vocês, nessa linha condutora dessas famílias que fazem parte desse contexto, a pergunta para Clécio. Clécio, nesse labirinto de personagens, como entender a narrativa? Como o leitor vai se encaminhar para poder entender, compreender essa dinâmica da narrativa? Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Eu costumo dizer que eu gosto do romance quando ele
me pega de assalto e dá um soco no estômago para a gente ter que ir tomar água, levantar e tomar água, né? É o que acontece com Torto Arado. Digo a vocês que estão prestigiando desse debate, essa leitura dessa obra, todos têm que lerem essa obra maravilhosa. Que começa com uma personagem, uma matriarca, né? A Donana, ela é a avó, é a mulher cheia de mistérios, que vai ser a mãe de um personagem também muito místico e forte, que tem uma liderança, mas que também tem uma certa, como é que eu posso dizer, ele é uma pessoa que ele se prende à realidade que já vem dos pais, né, que é o caso da escravidão, que é o Zeca Chapéu Grande. Donana, ela é uma mulher cheia de mistérios, é uma mulher que carrega uma faca, que tem toda uma simbologia na história, que vocês precisam conhecer, essa simbologia presente na obra, e aí vai se desenvolvendo com a esposa do Zeca Chapéu Grande, que é a Salustiana, uma mulher grande, forte, altiva, e é uma obra que tem muitas heroínas femininas. Na verdade, as heroínas são todas femininas, aí no protagonismo aí de Bibiana e Belonísia, né? As duas irmãs, tem todo um mistério, começa com uma grande tragédia, e essa tragédia vai fazer com que elas se relacionem de uma maneira totalmente diferente da que a gente costuma ver um relacionamento comum entre duas irmãs. Então, é uma obra cheia de mistérios, cheia de tramas, e, enfim, como eu disse, né? O Severo vai aparecer como um personagem que vai casar-se, mas que outros vão falar melhor dele, mas é um personagem muito engajado politicamente, que vai trazer uma discussão muito forte para a obra, né? E é isso aí. Ô, Clécio, realmente, você fala dessa dinâmica bastante acentuada dos personagens, é preciso entender esse mapeamento desses personagens para poder compreender a narrativa, e mais à frente nós temos os personagens que são considerados secundários, né? Nós vamos ter algumas pessoas que habitam esse contexto, né? Esse espaço e os tempos em que a narrativa se processa. Então, nós temos o compadre Saturnino, que tem 2 filhas, ele é viúvo, as filhas engravidam, e aquela questão de você conduzir uma educação sozinho de 2 moças no espaço em que há intolerâncias de gênero, né? Então, a gente vai encontrar ainda a Dona Miúda, que mais na frente a gente vai falar um pouco dela, a festa do Jaré, que é um ritual afro, que tem toda a simbologia, né, religiosa. No outro espaço, mais à frente, não é? A gente tem a Maria Cabocla, mas ainda voltando para essa questão dos personagens, não é? Aparecido, e vem a família de Peixoto, o Sutério e Salomão e Estela. Aí sim, não é, quando você fala dessa relação dos personagens, Clécio, quando vem para a Terra de Água Negra com a família de Peixoto, o Sutério e o Salomão, a gente vai ter o contraponto do que nós chamamos dos personagens antagônicos. Você quer fazer alguma menção ainda sobre isso? Ou a gente vai para o próximo? Não, e interessante, você está colocando aí os secundários, né? Eu comecei com os protagonistas, mas a Crispina e a Crispiana também, né? São personagens que elas têm uma importância forte porque elas servem uma espécie como referência para as 2 irmãs protagonistas, né? Bibiana e Belonísia, né? Porque a Crispina e a Crispiana, elas aparecem, né? Por conta que uma enlouquece por conta da traição do marido, né? E aí o Zeca Chapéu Grande vai ter que tratar uma delas, e aquilo meio que serve como referência para as nossas heroínas, as protagonistas Bibiana e Belonísia, com a relação com Severo, né? E enfim, a Maria Cabocla, por exemplo, também como um personagem secundário, ela vem com uma força muito grande, né? Por conta do abuso que ela sofre do marido, né? E a Belonísia ali se revoltando contra tudo aquilo, né? Com sua faca, né, de punho como se chama, aquele Cabo material de... do punho, isso, né, enfim, e temos aí personagens secundários que são dentro do enredo de uma importância extremamente marcante, né?
Ok, Clécio. E aí, veja, a narrativa, entendendo essa relação dos personagens principais, secundários, antagônicos, a gente vai para uma outra questão no slide seguinte, que é importante que o público veja, que é a divisão dos capítulos. Não é? Nós temos o fio de corte, o torto arado e o rio de sangue. É uma narrativa, eu diria assim, muito forte, ao mesmo tempo em que é uma narrativa muito bem feita, uma trama muito bem construída. Aí eu pergunto assim, não é? A Zezinha, em síntese, a nomeação dos capítulos direciona, Zezinha, o leitor para o enredo da obra? Como você, leitora crítica, compreende essa estrutura? Como é que você analisa essa formação dos capítulos? A estrutura dos capítulos ela é bastante dinâmica, né? Não segue assim, uma numeração rígida, mas ela segue um fluxo que reflete as vivências e a construção da história das personagens. Cada capítulo ele foca em momentos significativos da vida das personagens. Foca também nas suas lutas, nas suas descobertas e foca no fato de que todas essas experiências elas estão interligadas com a história do Brasil, especialmente em relação à terra e à a herança cultural. Embora os capítulos eles não tenham títulos específicos, mas eles seguem assim, uma sequência que é fundamental para o desenvolvimento da trama. É muito interessante, né? É a questão da introdução, de apresentação dos personagens, aí vem o desenvolvimento da relação entre as irmãs, os conflitos, desafios, os momentos de reflexão e revelação, o clímax e resolução, e o fechamento e reflexão final, né? É uma estrutura bem bacana, né? Então, é isso. É isso. A gente ainda vai nessa linha, não é? Quando a gente percebe que cada capítulo desse tem um foco narrativo. No primeiro momento, a narração é de Bibiana, no segundo momento, em Torturado, vem a Belonise assumindo aí, né, o compromisso com a narrativa, é a percepção dela das relações que são construídas. E o terceiro, que aí eu diria que o escritor ele dá um salto gigantesco para amarrar essa história com o narrador onisciente e com a entidade mística também, não é isso, Zezinha? Com essa entidade mística que vai também nos levando, né, nesse ritmo da narrativa. Aí, feito esse recorte, e aí você fala muito bem também da questão do tempo, né? Um tempo que é cronológico, mas há outras questões de tempo que eu gostaria de colocar aqui para você. Na sequência do slide, a gente tem aí o tempo cronológico, o tempo histórico e o tempo psicológico, os três pontos importantíssimos nesses tempos. E nos espaços também. Aí, considerando a dinâmica da narrativa, como explicar essa relação tempo-espaço? O que é que você percebeu, assim, o que chamou a atenção para a construção desses elementos? Bem, esta é uma obra assim, muito boa, gostosa de avaliar todos esses detalhes, né? A história, o espaço, né? A história se passa no sertão baiano, em Água Negra, uma fazenda fictícia lá na Chapada Diamantina. Uma das estratégias do autor foi construir a narrativa de forma a esconder um pouquinho em que época da história do Brasil os fatos se passam. Mas ele teve o cuidado de deixar algumas pistas. Na verdade, o que ele queria é como se o enredo pudesse estar situado em diferentes períodos, né? E até mesmo nos dias de hoje. Porém, ele deixa algumas pistas, uma delas, que eu não vou falar todas, porque o pessoal vai ler. Eu sei que depois desse programa aqui, o pessoal vai querer ler. Uma delas é quando ele cita a Ford Rural, na qual uma das irmãs, a que perdeu a língua, foi levada ao hospital. Ela foi num Ford Rural. Então, isso significa dizer que a narrativa se passou na década de 70, mas que se estendeu, né, para além dessa década, já que as meninas cresceram e a história continua. Mas falando dessa relação tempo-espaço,
essa obra ela apresenta assim, uma narrativa que ela interliga passado e presente. Ela provoca assim, algo muito interessante, porque essa obra ela vem e dá voz a personagens reais do passado, do presente, personagens do passado e do presente que representam a luta pela terra. Então, ele traz de volta essas vozes, esse livro. Essas vozes não devem ser caladas. E um livro como esse faz com que essas vozes ecoarem com força. É exatamente isso. Quando você, né, vai nos colocando esses elementos, que são elementos de referência, a Ford Rural, o Gordini Vermelho, a televisão, né, a chegada da televisão, numa época em que não havia energia elétrica, funcionava exatamente com a bateria, né? A questão do tempo, tanto esse tempo marcado pelo elemento histórico, né, desses referenciais, como o tempo cronológico, vai da infância das meninas, né, atingindo a fase adulta, as relações, o casamento, a constituição de família, e depois o fechamento da narrativa, né, com elas se posicionando. E quando você falou dessa questão do tempo, essa que vai e volta, a gente fala tecnicamente da digressão, ou melhor, um movimento de afastamento do presente, ora para o passado, buscando as memórias, não é? As referências do tempo anterior, ora projetando, porque há projeções. Por exemplo, a dona Ana fala muito de Carmelita, mas não sabemos quem é Carmelita ainda. Nós vamos saber quem é Carmelita no contexto da dramaticidade, no final da narrativa. Então, essa passagem do tempo é fundamental, é que você coloca aí para a gente de uma maneira tão pontual e tão significativa. Aí, né, aparecem esses elementos que estão aí na tela para que o público nos acompanhe e que também sejam instigados à leitura. Aí eu venho para fazer uma leitura de uma síntese, não é, do Torto Arado, já que o público entendeu o esquema, né, dos personagens, a divisão dos capítulos, eu venho agora colocando o seguinte: Torto Arado é um romance da terra e do homem, que tem raízes históricas e ancestrais do tempo da escravidão, que se universaliza pelas dores humanas em busca da liberdade no campo, do direito das mulheres, do combate à impiedosa opressão sexual a que elas são submetidas no tosco cenário do coronelismo nordestino. Mas tudo isso se dá em linguagem fluente de quem domina o fictício mundo das narrativas. Essa é uma das grandezas, exatamente, do autor, o do Itamar, né? Como ele costurou bem todos esses aspectos. E ainda é constituído de vozes femininas libertárias, que não se dobram às adversidades que lhes reduzem o campo de atuação. Antes, elas passam como tratores por cima de lavouras de ódio e opressão. Reconhecem-se e reconhecem os espaços que devem ser ocupados. Uma narrativa em que os homens sucumbem e as mulheres, como bem falou o Clécio, elas emergem em vozes e atitudes de quem sempre está pronto ou pronta para a luta contra as injustiças. O passado vem ao presente de forma tão atual que leva o leitor a sentir o afiado fio da faca de Dona Ana no rosto, latejando o sangue da liberdade. É assim, dessa forma, em síntese, que eu sintetizo, que eu faço essa apreciação crítica. E aí, nessa apreciação crítica, eu pergunto a Mariana, a partir dessa síntese, Mariana, e da obra como um todo,
o que é fundamental destacar, na sua percepção, em relação à violência dos direitos humanos? Boa noite, professor Daniel. Então, Noite, bem-vinda. na minha percepção, esse trecho ele evidencia uma série de direitos que são violados, né? Que estão até previstos na nossa Constituição Federal. Vou destacar alguns deles aqui, como a gente pode ver o direito das mulheres, o direito à liberdade, o direito à segurança, à igualdade e o direito da dignidade da pessoa humana. Todos esses direitos que eu citei, eles todos estão previstos no artigo 1º e 5º da nossa Constituição Federal de 88. Então, nessa Constituição de 88, não é, vem exatamente para reconfigurar, né, os direitos na sociedade brasileira e é compatível aí com os direitos humanos. Né? Então, todas essas linhas que são bem trabalhadas aqui por Itamar, é como se ele fosse ali no campo de denúncia de um país relegado a um plano de relações que são tortuosas, relações que são complexas, não é? Que vêm subjugando pessoas no campo e na cidade, principalmente aí no campo. Aí eu cito ainda aqui, àquela altura, a terra da fazenda Caxangá, que havia rendido fartura, esse é o próximo slide, de frutos por toda a sua vida, ela estava retalhada. Cada homem, com desejo de poder, havia avançado sobre um pedaço, né, de terra, e os moradores antigos foram sendo expulsos. Outros trabalhadores que não tinham muito tempo na terra estavam sendo dispensados. Os homens investidos de poderes, bem no plural aí, né, de poderes, muitas vezes acompanhados de outros homens em bandos armados, surgiam da noite para o dia com um documento de que ninguém sabia a origem. Diziam que havia comprado pedaços da Caxangá. Alguns eram confirmados pelos capatazes, outros não. À revelia desse comportamento, eu volto à pergunta a você, Mariana. Ainda no contexto da obra, sobre o ponto de vista das relações de trabalho, o que dizer dessa passagem da narrativa, desse trecho que a gente está selecionando da página 22? Então, professor, veja, tendo em vista essas relações de trabalho, né, que a obra cita, nesse texto a gente percebe que os trabalhadores rurais na fazenda Caxangá viviam em condições de dependência extrema dos proprietários de terra, né? Até semelhante ao sistema de trabalho escravo. Eles habitavam aquela terra, cultivavam por gerações, mas eles não possuíam os direitos legais sobre as terras que eles cultivavam. Eles eram submetidos a relações de poderes profundamente desiguais, controlado pelos fazendeiros e pelos seus capatazes, né? E ainda trabalhavam em troca de condições mínimas de subsistência, com a permissão de morar e plantar, para consumo próprio apenas, mas sem acesso àquela propriedade ou à liberdade econômica, né? Eles ficavam realmente em prol do que realmente os fazendeiros eles proporcionavam nessas limitações, né? E aí, eu trazendo aqui a Constituição Federal ainda, nos artigos 6º e 7º, são onde esses direitos eles são assegurados, que são os direitos dos trabalhadores rurais, né, que nessa época é o que é tratado, e o direito ao trabalho digno e moradia. São esses artigos que eles hoje asseguram, né, essas condições de trabalho que os trabalhadores viviam na fazenda Caxangá. Que bom, não é? Que bom que a gente está percebendo como a literatura ela vem como ponto de denúncia de um país, né, com suas problemáticas. É a literatura engajada
a literatura comprometida, a literatura que é encantamento, que é percepção de mundo, mas é denúncia também. E aí você nos coloca nas questões que são pontuais do direito do homem, do direito do trabalhador, de uma sociedade que ainda vive a semi-escravidão, que ainda está oprimindo pessoas. Então, que o público possa refletir bastante em relação a isso e entender melhor essa obra. Então, eu coloco ainda que nesse romance há questões sociopolíticas e religiosas que a gente vai mostrar agora. São questões da luta pela posse da terra, a questão da violência no campo, a política e a liderança sindical, o período da seca e a luta pela sobrevivência, a questão do êxodo rural, como a gente está sendo remetido aí para problemáticas que vinham sendo trabalhados na literatura de outras épocas, como a década de 30 e 40 até 45, no Estado Novo, não é? A sobrevivência econômica, a extração do pouco que ainda restava, como o azeite de dendê, a venda de buritis, que é uma árvore bastante comum na região, pegando Bahia, Minas Gerais, por aí vai. Então, a questão de gênero, de mulheres fortes em confronto com opressões e intolerâncias de vários níveis, o sincretismo religioso, os rituais afros, as crendices populares, as rezadeiras, os curandeiros, as feiticeiras. Aí vem a presença marcante, não é, do Zeca Chapéu Grande, como um grande conselheiro espiritual daqueles que estavam em torno daquela região. A prática do jaré, a religião de matriz africana, típica da Chapada Diamantina, que é também um fio condutor da narrativa. Então, Torturado é uma trajetória de personagens que perpassam, não é, por essa questão da religiosidade, da crença, da força. Então, nessa linha de várias situações sociopolíticas, aí eu vou exatamente falar com Socorro Aguiar. Eu coloco para Socorro, né? Socorro. Em Torturado, há o amargo doce do açúcar. Que diálogos a obra permite? E aí a gente visualiza isso no slide seguinte. Né? O que é que a gente observa? Jean, Socorro. Identifiquei sim, professor Daniel, sinalizando o amargo doce do açúcar, que é título do livro da professora Flora Oliveira. Traz para o entendimento o que ocorre no trabalho escravo contemporâneo, que é uma chaga aberta e fere profundamente a dignidade da pessoa humana. Em Torturado, o personagem Severo busca a transformação a partir da educação, que desperta para a consciência de classe e dos direitos a serem reconhecidos de dignidade de pessoa. A militância de Severo revolucionou para todas as garantias de direitos na Fazenda Caxangá. De acordo com a obra, as vozes que se erguem com Severo enfrentam o opressor e sofrem muitas vezes de forma violenta. Assim foi com Severo em Torturado. Vale salientar que, a partir da perspectiva dos direitos humanos, é importante conhecermos as políticas públicas que o Brasil destina para a erradicação do trabalho escravo. E ainda destacando que o papel da educação é fundamental para a emancipação humana. Portanto, a emancipação só pode acontecer havendo uma mudança na mentalidade dos oprimidos. Segundo Paulo Freire, para ele, a educação deve ser libertadora, humanizadora e conscientizadora. É isso. Veja, quando você coloca essa questão da consciência, só pode haver transformação se houver consciência.
a gente vai se apoiar agora num trecho da consciência do Itamar, porque ao construir o personagem ele é o representante da voz do escritor, nesse caso. Então, indomável, Severo caminhou por estradas, elevou sua voz em discursos, enfrentou os novos donos e o chefe dos trabalhadores, mudando ele mesmo em meio ao movimento que parecia crescer em nossas vidas. Foi moldando Água Negra, fazendo-a se transformar. Já uma primeira transformação é que ele quando ele se casa com a prima, né, com a Bibiana, ele já se propõe com a mudança, saindo daquelas terras e indo à cidade, né? Vai viver na cidade e volta com essa percepção, essa consciência de luta, né, em prol dos oprimidos, que é também uma história da vida dele. Então, ele está envolto por causa dessa consciência que ele toma e essa ação que ele imprime naquela região, ele vai ser vítima da violência. E isso não é nenhuma novidade para nós, leitores da história de vários países e do mundo. Caído na terra com 8 furos feitos à bala, Severo morreu porque pelejava pela terra de seu povo. Lutava pelo livramento da gente, não dele, da gente, de todos, né, que tinham essa vida cativa. Queria apenas que reconhecesse o direito das famílias que estavam havia muito tempo naquele lugar, onde seus filhos e netos tinham nascido. Então, é a consciência da coletividade. E ele pagou muito caro por isso. Não é? E aí cabe a gente analisar, na sequência depois, a posição que vai tomar a esposa dele. Né? A posição que ela vai tomar em relação a isso. Então, aqui, Torto Arado, no segundo capítulo, né, a gente pergunta por quê? Por que esse título da obra? O que levou o autor a usar essa denominação? Né? Essa denominação da obra, eu deixaria um pouco aqui para que Zezinha falasse sobre isso. O título Torto Arado, né, é bem interessante. A primeira vez que eu vi esse título, que foi o professor Daniel, né, que nos apresentou, eu achei assim bem interessante, diferente, né? E esse título ele desperta uma curiosidade da gente. Quando a gente lê o livro, aí sim, esse título faz todo sentido. O título ele pode ser interpretado de várias maneiras, refletindo tanto o contexto rural, né, em que a narrativa se desenrola, quanto as questões sociais que são abordadas na história. Vamos ao significado, né, de cada palavra dessa. Torto. Essa palavra ela pode remeter a algo que não está em linha reta, que apresenta desvios, imperfeições. Isso pode simbolizar a vida das personagens, que enfrentam tantos desafios, tantas dificuldades no seu dia a dia. E também as relações e estruturas sociais da história, que são bem tortuosas. A palavra arado, o arado é uma ferramenta agrícola, né, necessária para o cultivo da terra. Ela representa o trabalho duro, a conexão com a terra e a luta pela sobrevivência. No contexto da obra, o arado ele pode simbolizar também a relação com a ancestralidade e a terra. Resumindo, eu diria que torto arado sugere a ideia de um caminho tortuoso no trabalho e na vida. Tortuoso também como consequência da língua decepada com aquela faca lá no início, aquele acidente que aconteceu na curiosidade de 2 meninas, ainda ali muito novas, né, levadas exatamente pela curiosidade. E aí vem uma coisa interessante no trecho. Seria bom ter um arado novo. Esse arado está troncho e velho. O som que deixou na minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente.
Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Tentei outras vezes, sozinha, dizer a mesma palavra e depois outras tentar restituir a fala ao meu corpo para ser a Belonísia de antes, mas logo me vi impelida a desistir. E é interessante porque, ao impelida a desistir, ela não pode aprender, ela não tem relação com a escola, ela volta exatamente para fazer o que os pais faziam, cuidar da terra, manejar a terra, porque, para ela, a língua cortada impedia da comunicação, impedia das relações, não é? Então, é isso que a gente vai observando, essa relação, essa simbologia do título com a narrativa. Lá no capítulo 3, né, diz assim, o capítulo 3 é o Rio de Sangue, e o narrador aqui é um narrador onisciente, é uma entidade mística que tomou forma humana na figura de uma mulher, chamada Miúda, Santa Rita Pescadeira. É uma parte que traz um olhar, e aí eu coloco isso aqui para a gente refletir, traz um olhar sobre o contexto político, social e econômico, sobre a exploração da terra, dos trabalhadores, da violência e da semi-escravidão no trabalho rural, da falta de direito à posse de terras, do garimpo rompendo paisagens, deteriorando rios, assoreando vidas, impondo ódio e destruição, loucura, obsessão, ganância e mortes. E aí uma outra preocupação também do Itamar é com essa questão da natureza. Nos faz lembrar o Ailton Krenak, não é? Com a sua obra tão importante, não é? Lá no que foi uma referência para a gente, o Futuro Ancestral, tá? Fazendo essas conexões. Então, aqui a gente abre esse espaço para poder pensar um pouco nessa relação da terceira. Eu acho que é muito curioso aqui também falar um pouco dessa entidade mística, não é, Zezinha? E é interessante que essa entidade ela me chamou muita atenção, porque é tão. Esse livro ele tem muito simbolismo, né? Ele já é muito interessante por trazer tanto simbolismo. A entidade, ela traz tanto. Ela está ali presente nas situações, né, do momento, como ela traz o passado também. Ela traz essa reflexão do passado, de muito tempo atrás. Então, essa entidade, ela vem como algo importante para conectar a narrativa do presente ao passado, que ela traz as lembranças lá da época da escravidão e vem conectando. Então, é um simbolismo muito forte e muito importante para essa construção da narrativa, para alcançar essa intenção do autor. Ok, Zezinha. Aí vem nessa linha ainda, condutora, as inquietações de Dona Ana, reveladas, né, e a reação dela. Eu vou fazer essa leitura dos trechos, depois eu vou pedir, não é, nessa sequência, para o Rafael se colocar, que é uma parte bem interessante. Então, Dona Ana, ou Dona Ana, Dona Ana encontrou a filha Carmelita, aí vamos ligar os polos, né? Vamos voltar ao passado, entender, né, toda a trajetória da narrativa. Quando Dona Ana encontrou a filha Carmelita, moça, há poucos anos, debaixo do corpo do seu homem, de calças arriadas, na cama onde se deitava do cansaço sem fim, se envergonhou no chão, como um jumento que não quer seguir o caminho que lhe resta. Ela empacou, retesou o corpo, como se nunca mais fosse deixar aquela posição. Gritou com grande cólera, pôs os meninos em prontidão. Sua fúria era o seu próprio desespero. Carmelita andava arredia, chorosa pelos cantos da casa. Ela percebia, mas não passava por sua cabeça nada do que havia visto.
Essa relação é do terceiro marido dela, que abusou a filha. Daí tanto ela vinha com essa obsessão com a Carmelita que, envergonhada, deixa a casa. Quando chegou, ela reage. Quando chegou ao local onde o marido dormia, onde ele estava, prosternado na beira do rio, né? Aliás, ela vai acompanhando isso, parecia morto antes mesmo de ser sangrado. Não havia luz, não havia candeeiro nas mãos de Dona Ana. Não queria deixar rastros ou lembranças de seus passos e atos. Ninguém saberia de nada. Diria apenas que ele havia partido sem deixar indicação do destino. Antes de pensar na justificativa que daria, sangrou o homem como se sangrasse um porco. Arrastou seu corpo com os bolsos cheios de pedras que ela mesma enfiou lá para dentro do rio. O resto da história foi vagar seus últimos anos vendo o rosto de Carmelita em todas as crianças que havia amado. Daí a gente começa a entender a projeção da filha nas netas que tanto a Dona Ana via, acompanhava. Então, essa reação é também uma reação da mulher que vai ali, né, que vai tomar o fio da narrativa, que vai se posicionar, né, como todas essas mulheres fortes que são narrativa. Aí vem, para esse último capítulo, a simbologia da onça. E as duas irmãs dizem, né, já na fase ali, toda a trajetória que a gente acompanha dessa narrativa, vamos caçar um animal feroz que anda solta, apavorando a gente de água negra. A onça que passamos a caçar havia derramado sangue e estava disposta a rasgar a carne de mais gente, até conseguir o que queria. A onça caiu sobre a borda do fojo, sustentando o corpo com as garras para não ser lançado em definitivo para o buraco. A armadilha que foi criada pelas irmãs. Tá? Assustou-se com a armadilha escondida no meio da mata, coberta de taboa seca e palha de buriti. Há quem jure que capatazes usaram as mesmas armadilhas de caça para capturar escravos fugidos no passado. A onça caiu com as presas enterradas no chão. Retirou uma porção de terra da boca. Não era uma armadilha tola para capturar uma caça, mas antes que levantasse, se abateu sobre seu pescoço, um único golpe carregado de uma emoção violenta que até então desconhecia. Sobre a terra, há de viver sempre o mais forte. E é assim que o Itamar, né, nos leva a saborear a densidade de uma obra literária. E eu pergunto a Rafael, depuradas as análises feitas até aqui sobre a obra, cabe a seguinte pergunta: quem garante os direitos humanos no Brasil? Para esta pergunta, professor Daniel, partindo da premissa desta obra, podemos destacar aqui alguns elementos jurídicos importantes ao que rege os direitos fundamentais, sobretudo aos direitos humanos. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos, CNDH, é um órgão colegiado de composição paritária que tem por finalidade a promoção e a defesa dos direitos humanos no Brasil, através de ações preventivas, protetivas, reparadoras, sancionadoras das condutas e situações de ameaça ou violação desses direitos, previstos na Constituição Federal e em tratados e atos internacionais ratificados pelo Brasil. Instituído ali inicialmente pela Lei número 4.319,
de 16 de março de 1964, que criou o Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Humana, CDDPH, o colegiado foi transformado em Conselho Nacional dos Direitos Humanos, pela Lei 12.986, de 2 de junho de 2014. Também cabe ao Conselho Nacional de Direitos Humanos opinar sobre atos normativos, administrativos e legislativos de interesse da política nacional de direitos humanos, elaborar propostas e acompanhar processos administrativos e judiciais que estejam relacionados direta ou indiretamente a graves violações de direitos humanos. Que bom, não é? Uma obra que nos suscitou tantas abordagens no campo social, político, jurídico, dessas questões dos direitos humanos. Que maravilha! Eu acredito que quem está nos acompanhando deve estar saboreando esse bate-papo, esse papo acadêmico sobre essa obra magnífica que nós esperamos que sejam as leituras que virão aí pela frente para vocês. Né? E lá no final, né, no contexto da obra, na página aqui do livro, há um trecho que eu achei muito interessante, que eu acho que resume muito bem a visão do Itamar sobre esses perfis femininos. E ele coloca: cada mulher sabe a força da natureza que abriga na torrente que flui de sua vida. Cada uma é testemunha daquilo por que passou, daquilo que viveu e do que é pontual para que a mulher, nesse contexto de uma sociedade densa, confusa, ela possa ser a voz da liberdade, a voz do empoderamento. E para fechar esse momento, não é nada melhor do que o Clécio Roberto com o Lamento Sertanejo de Dominguinhos. Torturado é uma reflexão do período escravista, mesmo após a abolição. Temos resquícios disso até hoje. Você de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da casquinha do roçado. Eu quase não falo, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem me ver contrariar. Na certa, por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei o preceito resmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada, sou como ré desgarrada, nessa multidão boiada caminhando aí. Oh, 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 yeah. Oh, Torturado. Agradecer a todos e até a próxima.